do nada o meu filho sai correndo de perto de onde eu estou. E eu acredito que todos os pais de autistas passam por isso. E eu sou uma pessoa muito neurótica que quando eu saio na rua com meu filho, eu sempre ando de mão dada com ele. Teve um período que ele não gostava de andar de mão dada de jeito nenhum. E por mais que eu tentasse fazer ele andar de mão dada comigo, ele não andava de mão dada, ele fazia a maior gritaria na rua, ele não queria andar de mãos dadas, até que eu intertia ele de um jeito ou de outro e dizia pra ele, ó, eu tenho medo de andar sozinha. Aí ele me dava a mão pra gente conseguir caminhar juntos. Mas o que muitas vezes aconteceu, até hoje as pessoas dizem assim, ai, a Gabriela se preocupa demais com o filho dela, né? O Josué ele já tem 3 anos, e 6 meses. E aqui eu digo, né, ele dá uns pinote, do nada ele dá uns pinote. E seria isso, ele tá andando do meu lado, agora eu já deixo ele caminhar do meu lado, só que do nada ele tá caminhando do meu lado, do nada ele simplesmente sai correndo. E teve uma vez, né, como até no início, na capa do vídeo vocês podem ver, eu atropelei meu próprio filho, mas foi com um carrinho de bebê dele normal. Nós fomos fazer uma evangelização e lá na rua onde nós estávamos, era uma rua calçada e super tranquila. Então eu deixei ele um pouquinho mais livre com as outras crianças que estavam andando na calçada e tudo bem, as gurias, as outras 2 mães que estavam comigo falaram assim pra mim, ai, deixa ele mais livre, não sei o que, e eu, gente, eu conheço bem a minha peça, e do nada ele tá aqui do lado, e do nada ele sai correndo. E aí elas falaram pra mim assim, não, preocupação boba tua, e nesse período ele não tinha o diagnóstico de autismo ainda. E eu me recordo que nós estávamos indo, né, na direção descendo, assim, e vinha vindo, do nada surgiu, tinha um caminhão parado, tinha um carro parado, e do nada surgiu um carro. E quando aquele carro surgiu, o Josué estava um pouquinho mais à frente de mim. Não estava muito à frente, mas ele estava um pouquinho mais à frente. E eu empurrando o carrinho dele de bebê. E do nada o carro veio. O que o Josué fez? Saiu da calçada e foi em direção pro carro. Só deu tempo de eu ir grudar ele na camisa. Peguei ele aqui assim na camisa. A camisa rasgou e ele continuou querendo ir. E aí eu enfiei o carrinho na frente dele. Eu atropelei meu próprio filho. Porque ele simplesmente deu na louca, né? Deu na louca de querer sair correndo. E essa não foi a primeira vez que ele fez isso. Então, várias vezes, quando a gente tem que ir pra rua, quando a gente tem que andar num lugar que eu sei que tem movimento, às vezes nem tem movimento ainda, eu sempre cuido. Eu digo pra ele, eu quero andar de mão, sabe? Tem dias que ele até aceita numa boa, tem outros dias que ele já não quer. Tem quem diga que a gente tem que usar aquelas guias. Eu ainda não comprei e ainda tô pensando em comprar, na verdade eu penso em fazer. Mas é uma opção, né, se o teu filho tem esse costume de fazer tantas fugas, então é uma opção você ter a guia, sempre usar o cordão, até para justificar, né, que aquilo ali não foi um ato de uma criança que tá fazendo coisinhas para chamar atenção, né, isso é do autista, até tem um nome, que é o eloping, que é essa rota de fuga que eles fazem. E eu particularmente, eu nem fazia ideia que isso fazia parte do autismo. Eu simplesmente, pra mim, no meu pensamento de mãe, era realmente que a criança do nada, né, dá uns pinote, eu digo, né, dá uns pinote. Ele simplesmente estava comigo, caminhava aqui comigo, às vezes estava do meu lado e simplesmente do nada ele saía, sabe? Então é algo que, se tu desconfia que o teu filho é autista e ele faz isso de estar do teu lado, do nada ele sai correndo pra um lugar totalmente divergente do teu, isso já pode ser um sintoma, né, que você vai perceber, né, do autismo no teu filho. Eu particularmente não sabia, eu fui saber depois, agora recentemente, que eu fui perceber e depois eu fui dar uma pesquisada e eu vi que isso é característico do autista. E esse eloping, no caso, ele não acontece só na rua. A gente acaba percebendo mais quando a gente tá na rua porque é mais perigoso. Só que se tu prestar atenção na tua casa mesmo, o teu filho pode estar aqui contigo e do nada ele sai. Às vezes o Josué faz isso, às vezes ele tá comigo no quarto ou tá comigo na cozinha e aí de repente quando eu olho ele saiu correndo lá pra rua. Do nada assim. Tipo, tava brincando comigo, tava interagindo comigo e do nada ele sai, vai pra outro lugar. E tudo isso tem causas, né, que tem a causa da ansiedade. Às vezes a gente acha assim, ah, criança não tem ansiedade, criança tem ansiedade. O Josué, ele é uma criança que ele acorda e ele
a gente precisa ir brincar. Ele não tem essa coisa assim de acordar e comer e tomar um café. Recentemente que ele aprendeu a dizer que ele tá com fome, ele não falava, ele não tinha esse estímulo de dizer que tá com fome, frio, ele não dizia, mas isso é para outro vídeo. Mas as crianças, às vezes as pessoas acham, cai da onde que a criança tem ansiedade? Sim, a criança tem ansiedade, às vezes é só uma ansiedade de ir brincar, o que ela vai fazer daqui a pouco. Então essa ansiedade só do o que brincar já conta também para eles fazerem esse eloping, que chama. Também eles podem fugir por um estímulo sensorial específico, né? Não tem como a gente saber assim de imediato, a não ser que a gente vá prestando atenção, né, nos comportamentos do nosso filho. E eu já notei que o Josué faz isso mais quando ele tá na rua, né? Quando tá dentro de casa é menos. Então eu não sei se é porque eu acabo ficando mais tensa também, provavelmente eu fico tensa e ele acaba ficando tenso também. E acaba que ele vira e mexe, ele faz isso, de eu ter que pegar e dizer pra ele só, cara, eu vou te botar na corrente. Eu vou pegar uma corrente e vou botar na tua mão e tu vai andar comigo. E aí é onde ele dá uma parada. Esses dias ele tava indo, eu me escondi atrás do poste. E ele tava bem na minha frente. Eu pulei bem os carros e me escondi atrás do poste. O que aconteceu? O guri simplesmente olhou pra trás. Quando ele olhou pra trás, tipo, cadê minha mãe? Aí ele começou, mãe, mãe, mãe. E eu mudo atrás do poste. Eu digo, agora eu vou te pegar, eu vou te dar um sustinho. Porque eu ando tensa com ele. Sempre, é sempre uma tensão com ele quando eu vou pra rua. Não pensa assim que, ai, mas é dentro do bairro, dentro do negócio aqui que tem pouco carro, tem pouco movimento, e na verdade não, né? Tem bicicleta, tem moto, tem um monte de movimento aqui, e tu, às vezes do nada aparece um carro ali e a criança pode, às vezes tem cavalo solto na rua, então não é algo assim que eu possa deixar o meu filho, deixar ele solto, né? Eu sei que muitas mães deixam, mas no caso do meu filho e no caso de outras crianças autistas também, não é algo que tu possa confiar. Eu digo, eu não confio no meu filho, eu sei muito bem como ele é, eu sei que ele faz dessas, então eu não confio de deixar ele mais solto. Então esse vídeo é só pra te elucidar se o teu filho já tem o diagnóstico, se tu tá pesquisando sobre o diagnóstico de autismo e se teu filho faz essa fuga, né, como se chama. Se ele faz essa fuga, vai pesquisando mais outros comportamentos que tu vê que pode ser diferente das outras crianças. Às vezes a gente acha assim, essa criança é diferente. Não é que é diferente, mas a gente vê que tem um comportamento diferenciado. E aí quando a gente começa a colocar, comparar com a criança atípica, a gente vê que ele se enquadra muito. O meu filho se enquadra muito. Tem gente que diz, nem parece que ele é autista. Aí eu fico pensando, até parece que autista tem cara, né? Tá escrito na testa da criança que ele é autista. Claro que não. Mas tem gente que diz, nem parece que ele é autista. Só porque ele é um guri mais comportado, vamos dizer assim. Ele não é aquela criança que grita, aquela criança mais agitada na rua. Que nem tem muitos autistas que fazem, né, que gritam bastante, principalmente os não verbais, né, eles tem alguns que gritam bastante. Então as pessoas acham que o autista, ele tem que gritar, ele tem que espernear, ele tem que fazer coisas que nem todo mundo faz. Eu tenho uma colega que a menina dela é autista, ela já tem 4 anos e é não verbal. E ela disse pra mim, ela disse assim, Gabi, se tu olhar pra ela, tu não diz que ela é autista. Mas tu vê que ela é autista porque ela não fala. Então, são coisas assim que às vezes a gente fica até pensando, nem parece que o teu filho é autista. Poxa, mas não tem isso, né? Não parece, ou parece, ou dá pra ver que o teu filho é autista, não para quieto. Teu filho isso, teu filho aquilo, sabe? É ruim, as pessoas não medem o peso das palavras delas. Então, esse vídeo é só pra falar mesmo da parte da fuga da criança. Eu acabei colocando mais coisas, mas eu quero gravar um vídeo a respeito disso, né? De não parece que é autista, mas é. Esse vídeo, ele é pra falar mais disso, dessa fuga. Então, se o teu filho apresenta, se tu não tem diagnóstico, tá desconfiando, e ele apresenta essa fuga inesperada, que tá caminhando contigo, do nada sai, ou tá dentro de casa e do nada sai para algum outro cômodo, dá uma pesquisadinha, vê outras características, porque as pessoas ficam muito assim, caminha na ponta dos pés, não fala, né, tem atraso de fala, e fica fazendo o flipping,
Agora eu esqueci o nome, eu vou pesquisar depois, eu não lembro o nome. Flipping, não sei como é que é o nome. Que a criança fica assim, o meu filho faz, mas não é o tempo todo que ele faz isso, sabe? Então tem crianças que fazem muito isso, muito esse movimento, só que o meu filho faz, de vez em quando ele faz esse movimento. Então não dá pra tu identificar. Às vezes os movimentos que ele faz é em casa. Então, às vezes as pessoas, né, focam muito em determinados sintomas e esquecem de outros sintomas também. E eu espero que esse vídeo da fuga tenha te ajudado de alguma forma, te esclarecido de alguma forma. Talvez tu percebe esse movimento no teu filho, já tem algum diagnóstico. Se já tiver um diagnóstico, vem aqui nos comentários e fala pra mim como que foi e como que é essas fugas repentinas que ele dá.